Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu vou fazer mais ou menos que nem o Escama, que às vezes ele dá uma roubadinha, e hoje em vez de falar de gibi, eu vou falar de um livro, O Arte e Medo. Embora eu esteja falando isso, eu saiba que você já leu, né, na capa e no título ali embaixo, mas esse aqui é o livro Arte e Medo. Ele é do David Bayles e Ted Orland, né? Ele foi escrito em 1993 lá nos Estados Unidos. O David Bayles e o Ted Orland, eles são artistas e professores, eles trabalham com fotografia e artes visuais em geral, né? E eles também lecionam, dão aula, formam novos artistas. E o que aconteceu? Na época, eles acompanhavam os alunos, acompanhavam o circuito, eles são artistas que atuam, né, como profissionais artistas, né, produzem fotografia, produzem obras, e eles começaram a perceber uma coisa que para eles, enquanto professor, incomodava. Existiam alunos e estudantes que se formavam, faziam uma pequena exposição, desenvolviam uma pequena série de obras e então abandonavam a arte para sempre, iam fazer qualquer outra coisa da vida. E a pergunta que motivava eles, que motivou eles a fazer esse livro aqui é: como é que você faz arte? Como é que você continua fazendo arte? Ou por que é que você para de fazer arte? Então esse é um livro escrito por pessoas que trabalham com a produção, né, que trabalham com estudantes, né, que têm uma vivência, que tinham uma experiência, que têm uma sensibilidade e que se puseram a ver sobre essas questões, né? Como que se faz arte? Por que a gente para de fazer arte? Por que a gente não produz tanto quanto gostaria? Né? Como é que a gente lida com os nossos demônios? E daí eu achei interessante ele falar sobre esse livro justamente por isso, né? Ele é um livro que convida a gente a pensar sobre a tal produção de conteúdo, né, que é o termo que a gente tem hoje, mas que acaba abraçando também a produção de histórias em quadrinho, a escrita de textos, produção de roteiros, produção de audiovisual, seja lá se é o pessoal que está sentado numa sala de roteiro para fazer o roteiro do próximo filme da Pixar, quanto sei lá, eu que tô sentado na minha pranchetinha aqui bolando o meu gibizinho, que eu quero fazer uma historinha para mostrar no Instagram, né? Seja lá qual for a escala, a gente está desenvolvendo um trabalho que é muito similar, lida com as mesmas, né, os mesmos códigos, às vezes os mesmos objetivos, só que aquela história, uns continuam fazendo e outros desistem, né? E é isso que os nossos amiguinhos aqui vão tentar tratar nesse ensaio aqui. O livro, gente, eu tenho uma história com esse livro aqui, né? Eu conheci ele durante a pandemia, durante o isolamento, lá em 2020. Uma amiga minha, a Suelen, ela falou desse livro para mim, né? Ela mora na Europa, já faz uns anos, né? Ela se mudou para lá, e ela leu em inglês, e a gente sempre trocava uma ideia sobre essa coisa de formação, né, de arte, de trabalhar com arte, e ela me falou, dá uma lida, eu achei bacana, talvez você goste, e o título ele me pegou bastante, porque era Art and Fear, né? Então eu consegui um e-book em inglês e li a primeira vez lá durante a pandemia. De lá para cá eu li mais uma vez ainda em inglês, fiz umas anotações, passei a limpo porque ele tinha ideias que me instigaram bastante na época. E agora ele está aqui disponível em português, né, com tradução do Daniel Lameira, pela editora Seiva. Aí um pequeno parênteses. A Seiva é uma editora, é uma pequena escola, isso está no site deles, o seiva.com.br. E eles oferecem cursos, né, de arte. Então, eu acho que foi esse ano agora que eles iniciaram as atividades. Por um tempo eles disponibilizaram de grátis, assim, foram uns 3 meses lá, aulas que o Lourenço Mutarelli fez sobre desenho, né, o processo de desenho que ele gravou durante a pandemia. Eu vi essas aulas, muito bacana, vale muito a pena, né? Agora está disponível no site da Seiva para quem quiser fazer um curso ali, né? Tem também outros cursos, tem um curso de desenho gráfico com o Rafael Coutinho, que eu tô doido para fazer, né? Então é uma associação, né, um grupo, a Seiva, que agita a arte e tal, e eles trouxeram agora essa tradução do Art and Fear, né, do Arte e Medo,
né? Que, como eu falei, é um livro que eu já tinha lido antes, que eu tinha uma história, e agora que eles lançaram aqui no Brasil, eu reli o livro, né? Reli agora nesse 2024 e tal, né? E, gente, foi muito bacana. Por quê? Por que eu gosto desse livro, né? Como eu estava falando para vocês, ele é um livro em que os autores vão tentar falar sobre como fazer arte, né? Que dificuldades, né? Até eles colocam aqui os títulos, né? Observações sobre os desafios e recompensas de fazer arte. E o que acontece aqui com esse livro é que a gente vai perceber o seguinte, lendo ele, né? Ele tem aqui, eu acho legal de mostrar aqui o índice dele. Você vai ter uma introdução, uma apresentação, aí você tem a parte 1, que tem 5 capítulos, e você tem a parte 2, que tem mais 4. A parte 1 é focada na subjetividade, é focada no indivíduo, né? Então, por que você procrastina o seu trabalho? Por que você tem medo de trabalhar? Vai falar sobre questões tipo perfeccionismo, vai falar coisas sobre insegurança, né? Vai falar sobre os medos, assim, mas é muito legal. O que eu gosto desse livro é que nessa parte, digamos assim, mais subjetiva, que ele fala de perfeccionismo, ele tenta desconstruir o mito do talento, né? Que, você trabalha com isso é porque você tem um talento, você tem... Aí o que eles defendem, né? Eles defendem que não, você pode desenvolver uma habilidade técnica, você pode desenvolver um olhar e você pode desenvolver o tal do chamado talento, né? Que seria a produção de obras que de alguma forma sensibilizam, né, a audiência, né? Você consegue tudo isso com trabalho, com observação. Beleza, então tem todo esse treino. Mas como é que você lida com essas dificuldades? Como é que você... Tem uma hora que eles falam de um caso muito interessante, que é a pessoa que desiste depois que ela realiza um objetivo. Então, eu gostaria de fazer uma exposição. Então, a pessoa acabou de se formar na escola, na universidade lá de artes, e quer fazer uma exposição, e trabalha e batalha, e faz a exposição, e depois que fez a primeira exposição, para. E daí eles falam, não, é que aí você tem que ver que às vezes a pessoa está tão focada na realização daquele projeto grande, que quando ela termina ela não tinha mais nada, e ela não retoma. Né? Então eles vão abordando umas questões ali que eu acho bacanas, assim, coisas que fazem a gente pensar. E acho que a principal ideia desse livro aqui, a que mais me faz pirar, que eu mais gosto dele, é como ele coloca a arte ainda nessa posição, a arte que eu falo, nessa atividade, o fazer arte, né? Ele distingue muito bem o apreciar arte do fazer arte. Apreciar arte, fazer crítica de arte, consumir arte é uma coisa. Tá sentado ali no estúdio, na prancheta, tá editando filme, tá editando música, tá fazendo desenho, pintando cenário, é outra coisa. Fazer arte é outra coisa. E fazer arte, eles dizem, é difícil, né? Então, assim, o que eu gosto desse livro aqui, quando ele fala desse processo, é que nesse processo de sentar para fazer arte, muitas vezes a gente precisa se confrontar com a gente mesmo, né? A gente precisa confrontar com os nossos limites. A gente precisa, se a gente quer continuar fazendo arte, a primeira coisa talvez aprender é aceitar a si mesmo, né? Que daí os caras vão falar do perfeccionismo, né? Tem que melhorar, mas tem que melhorar até que ponto, né? Tem que melhorar até onde que você consegue ir. Quanto que você não consegue, sabe, o lance do virtuose, o virtuosismo, né? Quanto que você deixa uma exigência técnica te podar e te impedir de fazer o trabalho, o quanto que se perde na busca pela excelência, o quanto é perdido de uma espontaneidade. Então o livro traz umas questões assim, e traz umas ideias, e tem umas coisas assim que ele traz aquelas frasezinhas, né? Que eu adoro, tipo, escrever é fácil, basta você se sentar e encarar uma folha em branco até que gotas de sangue comecem a se formar na sua testa. Jenny Fowler. Aí essas frases de efeito, assim, tá cheio no livro, eu adoro essas coisas, né? E até ele fala assim que não é um típico livro de autoajuda, né? E talvez não seja um típico livro de autoajuda, né? Talvez porque ele tem uma vibe, o próprio nome Medo na capa, né? Ele não tem aquela vibe coach, ele não tem aquela vibe de vamos lá, você vai triunfar. O que eu gosto desse livro é que ele é bem honesto, ele vai mostrando as dificuldades e vai falando, a gente tem que lidar com isso. Ele é bem adulto, né? Só que agora, nessa vez que eu li em português, e acho que também passados 4 anos da primeira vez que eu li, com mais bagagem, uma outra olhada, eu percebi que se esse livro tem um problema,
talvez o problema seja o fato dos autores estarem escrevendo dentro dos Estados Unidos e dentro de uma ideologia de produção. Daí eu quero me explicar com isso. É que eles abordam muitas coisas aqui da relação, por exemplo, do artista com a arte, que é você, às vezes, encarar os seus próprios limites, é você descobrir quais são as suas intenções, quais são as suas verdadeiras intenções, se a tua arte vai ter um engajamento político ou não, se você vai ser ativista ou não, o que significa ter um engajamento, o que significa ser um ativista, essa escolha faz sentido falar algo assim? Então, tem umas questões aí que o livro não entra, que o livro não vai, assim, né? Ele fica ali na nossa dificuldade, que eu acho interessante, e ele fala muito dessa questão do artista se desenvolver como pessoa e se preparar como pessoa para conseguir fazer o seu trabalho, né? Resolver os seus demônios, resolver as suas inseguranças, etc. E a segunda parte do livro que ele vai falar daí porque a primeira parte fica toda focada mais nessa ênfase do você, né? Você com as suas expectativas, com as idealizações. E a segunda parte vai entrar para falar de uma visão do mundo exterior, né? O mercado, né? O mundo acadêmico, o mundo dos conceituais, arte conceitual, crítica, né? Ele vai começar a falar um monte de coisas que são o entorno do artista, né? Essa coisa da comunidade. E o problema que eu estava falando que daí são os caras escrevendo em 1993, dentro dos Estados Unidos. É que não se questiona aqui a lógica de produção, né? Você está produzindo um material. Você é um artista, você é um profissional. Se você é um profissional, você tem que atender demandas de mercado. Eles abordam isso aqui, como que essas demandas de mercado atrapalham, né? Ou criam ruído, ou criam dificuldades, ou criam obstáculos para o artista contornar. Você vai fazer uma obra, você vai falar aquilo que você realmente quer falar, ou você vai falar aquilo que precisa ser falado, ou você vai falar aquilo que vende mais, né? Você vai atrás dos likes, como que você vai se apresentar? Mais polêmico para pegar, né, embalo em clickbait, ou você vai se manter fiel não, os meus princípios, eu vou falar a minha mensagem pura. O que é uma mensagem pura? Então tem toda uma série de discussões aqui que você pode chegar nessas discussões por esse livro, mas ele não questiona, e isso eu acho foda, essa lógica de produção, essa lógica de produtividade, essa lógica de você ter que montar um produto para vender e para sobreviver. E se veja bem, eu entendo, no circuito que a gente tá, né, quadrinistas independentes e tal, que é muito importante e é fundamental e é básico a gente discutir o mercado, a gente discutir nossas condições de trabalho, a gente fazer associações, a gente discutir o que dá subsistência, o que coloca comida na nossa mesa, né? Aquilo que nos paga as nossas contas. É importante esse viés de discussão. Mas para você discutir isso, você tem que discutir sistema capitalista, você tem que discutir relações de poder, você tem que discutir relações de desigualdade, você tem que abrir o leque. E eles não abrem esse leque aqui. Eles colocam como natural essa questão de você ter que atender demanda de mercado e o artista que se vire para lidar com ansiedades, com necessidades de pagar contas, etc. E eu acho isso uma contradição perto da ideia que eles têm daí da arte como um canal para você encontrar-se consigo mesmo, para você se realizar enquanto pessoa, né? E daí eu acho curioso, porque eu lendo esse livro e daí me aparece no Instagram uma frase, né, uma pessoa com cartaz ali, eu vou ver se eu acho a fotinha ali para colocar, em que ela diz algo assim como: a obrigação aliena o prazer de produzir, né? E isso é um problema, né? Porque a verdade é que esse livro aqui, essa frase, eu vi ela enquanto eu estava terminando de ler ele e ela me dá uns cliques assim, porque o papel de arte que ele fala aqui, essa ideia de você entrar, se sentar na prancheta, você aprender a trabalhar, aprender a produzir, né? Aprender a exercer a tua arte, em muitos momentos, essa filosofia, essa ideia, essa mensagem, essa proposta, não consegue se realizar por causa das demandas de mercado que a gente tem, não tem espaço. E o que é interessante para mim, que é essa proposta de você se realizar enquanto indivíduo, se pesquisar, se conhecer, né? Entrar em paz com você mesmo, que é uma arte assim, que é quase voltada para um senso de constituição do ser humano, ela se perde porque ela vira o quê? Ela vai virar mercadoria. Então você vai ter... Como é que vai ser essa arte? Não vai ser aquilo que
uma questão de pesquisa para você, vai ser algo tudo que vai atender demanda, que vai atender o objetivo de você manter a tua subsistência. E daí eu acho legal que esse livro aborda umas coisas assim, mais íntimas, mais filosóficas, mais importantes da arte, só que ele não acaba falhando em enxergar essa questão da influência do mercado, da nossa condição, né? Nós estamos inseridos no capitalismo, né? Aquela história. O capitalismo é o mar e nós somos os peixes, né? A gente não tem como sair daqui, né? E daí como que você faz se o teu entorno, se as tuas regras de mundo acabam tornando difícil, né? E esse livro vai nessa ideologia norte-americana que você... Não, a nossa estrutura é essa, não vai ser mudada, o que tem que ser mudado são os peixinhos que tem que aprender a, né, tentar ser artistas, né, dentro dessa... É uma contradição, acho que é um problema, sim, cara, né? Eu concordo com a frase lá, né? E você é obrigado a produzir dentro do capitalismo porque você tem que vender, tem que continuar. Você não produz porque você está se pesquisando, você produz porque você precisa pagar as contas, né? Então, de fato, a obrigação de produzir aliena o prazer, né? Ou qualquer outra vantagem que tenha de criar, né? E... Enfim, acho que essas coisinhas assim acho que podia ter uma visão mais crítica. Mas, tirando esse aspecto que eu tô falando, eu acho excelente. Gosto muito, né? Eu gosto muito da ideia de sentar na prancheta e lidar com os demônios que a gente tem. Acho que é o momento que você desce no porão da tua casa, pelo menos para mim. Eu tenho certeza que muitos colegas devem estar ouvindo isso e dando risada, porque eu tenho certeza que para muita gente sentar na prancheta é apenas sentar, fazer o trabalho e sair, né? Só que para outras pessoas, e acho que é isso que esse livro acaba mostrando aqui, a coisa é um pouco mais complicada, tem mais significado ali, tem mais problemas, às vezes a pessoa não volta, por que ela não volta, né? Como é que a gente se estrutura enquanto classe, né? Se bem que ele falha nisso, né? Como a gente se estrutura enquanto classe para lutar no mercado, mas enfim, falei bastante, né? Viajei bastante, amei o livro, recomendo, se você quiser, assista, leia, né? Vale a pena, se você é artista, se você produz, acho que tem umas discussões assim que são bem bacanas aqui, apesar das coisas que eu falei. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima.